E hoje, gente, eu tenho o grande prazer de ter aqui no estúdio a doutora Ellen Cortez. Ela é fisioterapeuta integrativa, escritora e psicoterapeuta da cidade de Avaré. Olha que beleza. Querida, muito obrigada pela sua presença, hein? Eu também lhe agradeço a oportunidade de trazer para vocês o conhecimento do meu método, que já vem ajudando tantas pessoas. Ai, que bom. Sabe que eu fiquei curiosa? Quando você mandou a pauta toda, eu fiquei assim, a gente ficou curiosa para saber, né? Depois eu falei, nossa, quero saber como que funciona esse método dela. Antes de nós começarmos a falar sobre o método e tudo mais, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada profissional, por que você escolheu a fisioterapia integrativa e tudo mais. Conta para nós, fiquei curiosa, por favor. É interessante. Eu comecei a minha vida profissional, eu trabalhava como massoterapeuta. Olha. Tinha formação em massoterapeuta e as pessoas que eu atendia falavam assim, você tem um dom enorme nas mãos. E eu queria fazer uma faculdade e não sabia o quê. Então eu fui direcionada pelas mãos, digamos assim. Né? E aí fui fazer fisioterapia. Já na formação de fisioterapia, no estágio, eu percebia que não éramos só corpo, que haviam limitações e fui procurar. Depois da formação, eu falo, a faculdade sai da gente, a gente sai da faculdade, mas a faculdade não sai da gente, né? A gente continua estudando o resto da vida. E aí fui procurar métodos integrativos que me ajudassem a agregar na vida do paciente. Foi onde eu me tornei fisioterapeuta integrativa. E depois fui para psicoterapia e hoje, como atendo também muitas crianças, escrevi um livro que está aí, daqui a pouco já está saindo, focado no infantil. Ai, que legal. Então, essa é a minha jornada profissional. Que bom. Você tem um jeitinho assim bem amoroso, amável. Isso a criançada e os adultos também, com certeza, é muito especial. Você vai ver que o método é por amor. Nossa, que beleza. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, obrigada. querida. Bom, então conta para nós, o que é esse método RT? É isso? Isso, o método Conta RT. O RT, ele é um método que ele ajuda a pessoa no equilíbrio emocional dentro dos vínculos dela, dos relacionamentos dela. Porque nós nascemos de um relacionamento e ao longo da vida nós vamos construindo novos relacionamentos com os nossos parceiros, filhos, amigos, colegas de trabalho. Então vivemos em relacionamentos, né? Ele parte do princípio de que as nossas dores emocionais iniciam dentro dos nossos relacionamentos e ficam gravadas, expressas no nosso corpo, tanto mental quanto físico. Né? Por exemplo, uma mulher de um relacionamento que tem está num relacionamento abusivo, onde ela sofre, tem medo, tristeza, culpa e tantos outros sentimentos. Ela sai do relacionamento em algum momento da vida. Está cercada de pessoas que a amam, que a protegem, mas ainda assim ela continua sentindo que tem medo, sente culpa, impotência, ela ficou presa naquele relacionamento. Né? Então as dores emocionais se iniciaram naquele relacionamento do passado e ela carrega. E a vida a partir daí dificilmente é boa, porque é baseado na dor. Por isso, o equilíbrio. O método RT ele promove o equilíbrio dessa dor emocional. Ele vai na raiz da dor. E não somente traz o entendimento dela, ele modifica de verdade. Vou contar uma história, posso? Conta, por favor. De consultório. Essas histórias eu gosto porque elas exemplificam bem. Né? Sim, excelente. Um casal que eles acordaram que iriam dividir as tarefas domésticas. O homem chegava 1h30 antes na casa e tinha que lavar a louça do almoço para a mulher chegar e fazer o jantar. Ele chegava, se distraía, descansar, ia para o celular. Ela chegava, brigava, esbravejava, xingava. Eles iam dormir numa paz, né? Não tinha paz. Não tinha paz. Um dia ela teve conhecimento do método, veio para o consultório, chegou em casa, palavras dela. Abri a porta, cumprimentei o meu marido e fui fazer a janta.
sem ter a vontade de gritar, de brigar, de esbravejar, porque teve o reequilíbrio. Ele perguntou para ela: o que você fez? Porque ele esperava a briga. Ele esperava, era praticamente todos os dias. O que você fez? Ela disse: nada. E aí eles conversaram sobre o que ela tinha feito. Hoje ele também passa pelo método RT, né? E hoje eles têm um vínculo, realmente um vínculo, né, entre os dois, já têm filhos, enfim. Mas o que eles faziam? Ambos vieram de relacionamentos de pai e mãe com dores. Então, eles carregavam a dor e eles faziam por onde ter a dor. Por onde ter as brigas, por onde ter discussão, estava fadado também ao término. Então, a importância do reequilíbrio é muito grande, né? Porque o sentido de um relacionamento é cumplicidade, um ajudando o outro, né? São duas pessoas com dores que se unem. Né? Então, é muito bacana o que a gente vê do reequilíbrio, e é muito rápido. Não é demorado, é muito rápido e não é uma coisa forçada. Simplesmente acontece. Nossa, é muito que legal. bacana. É muito bacana. Eu sou apaixonada pelo meu método. Se o relacionamento que machucou passou, por que as dores emocionais continuam, então? Esse é o entendimento mesmo, né? Se o relacionamento passou, por que a dor fica? A dor fica por causa do desequilíbrio. Ela fica marcada, ela fica expressa. Nós, não é por falta de vontade, nem por fraqueza da pessoa, porque ninguém, na verdade, quer viver com essas dores dentro da pessoa comandando a vida dela, né? Mas é como se tivéssemos dentro de nós duas camadas. Uma que entende, que é o racional, e a outra que sente, que é o emocional. O racional, ele diz assim: olha, você saiu daquele relacionamento, você está bem, você está protegida, você tem amor. O emocional, ele diz assim: como eu sofro, como ainda dói, eu ainda tenho medo de ser traída de novo, tenho medo de tentarem contra mim alguma coisa. Então, esse desequilíbrio faz com que a dor continue, a pessoa continua levando para a vida dela. Então, por isso que o relacionamento passa, né, desfazemos alguns vínculos ao longo da nossa vida, mas ele pode ter deixado dores. Por isso que fica expresso, fica marcado. O RT, ele faz com que a pessoa tenha o acesso a essas dores emocionais, traga o emocional para o equilíbrio, libera o excesso e faz com que a pessoa foque no momento presente. Eu costumo dizer que é um reset emocional. É isso que nós vemos pela aplicação dele. Não seria o tipo de uma hipnoterapia? Não. Não tem nada a ver com hipnoterapia. Eu tenho como formação também hipnoterapia, dentre outras técnicas, microfisioterapia, mas o RT é um método único. Não tem nada a ver com isso. Nossa, mas isso é maravilhoso, porque eu acho muito difícil você encontrar pessoas no mundo hoje que digam que não tem feridas emocionais. Eu acho muito difícil. Eu acredito que todas as pessoas tenham, porque quantos relacionamentos passam ao longo da nossa vida? São muitos, né? A gente vive em média 80, 90 anos, são muitos relacionamentos. Trabalho, você troca de trabalho, mantém relacionamento de trabalho, então são muitos. Nossa, ele pode ser aplicado tanto para a pessoa que vem no consultório com alguma dor já, né, com algum problema, mas também para quem não tem. A pessoa passa a descobrir feridas que estão ali guardadinhas, que de repente estão prontas para ser abertas no momento futuro. Então ela já começa a trazer o equilíbrio. Quantas sessões mais ou menos, por exemplo, esse casal, né? A moça, quantas sessões mais ou menos ela fez para ficar esbravejando? Ela fez uma. Por isso a surpresa dela, porque ela chegou e foi intuitivo. Ela chegou, cumprimentou o marido e foi fazer a janta dela.
O problema ficou com ele, que ele ia arrumar a louça do almoço e da janta. Mas ela não sentiu vontade. Ela me disse que iria esgotá-la. Então, ela não sentiu vontade de repetir o padrão que ela via na casa dos pais, por exemplo. Nossa, menina, você é mágica. Não sou mágica, é método. É método. O relaxamento dele é tão intenso que você não tem vontade de brigar, você não quer despender mais energia. É como se tudo entrasse num lugar. Bom, e como que surgiu esse método, então? Como que você descobriu e resolveu começar a aplicar e processá-lo, né? O RT surgiu dentro da minha casa, num ápice de dor de uma mãe. A minha filha, com 13 anos de idade, ela desenvolveu depressão e transtorno alimentar. Ela se machucava. E como toda mãe zelosa, a gente procura médicos e vamos nos encaminhamentos, psicólogos, terapeuta. Apesar de eu já vivenciar, a minha dor era grande, então eu procurava ajuda. E o que eu fazia, eu não conseguia acessá-la. É como se eu enfiasse uma agulha onde já estava doendo. Ela era resistente a tudo. A minha filha é tão resistente que se eu colocar uma semente de acupuntura na orelha, a orelha triplica de tão inchado. Nossa. Ela era muito resistente. Diante de tanta dor, vendo o adoecimento crescer, não por falta dos profissionais que estavam fazendo o que competiam a eles, mas algo não chegava. Eu cheguei, Alessandra, a trancar as portas de casa e a ir tomar banho com as chaves, de medo dela sair e fazer alguma coisa contra ela. Nossa. Mas foi depois dela tentar contra ela 2 vezes que aí eu disse, agora sou eu. Mas esse agora sou eu, naquele momento, eu falo que acho que Deus ali estava presente, parece que todo o conhecimento que eu tinha armazenado caiu sobre as minhas mãos. Olha. E eu sempre tenho uma maca em casa, coloquei ela na maca, falei, agora sou eu. E comecei a tocá-la intuitivamente. E foi intuitiva mesmo, eu não sabia mais o que fazer, era um ato de desespero. À medida que eu progredia com o toque, ela expressava emoções, o comportamento alterava, ela se desarmava. Ali eu digo que surgiu o nosso vínculo, depois de 13 anos dela ter nascido. Ali surgiu o vínculo. Ali ela sentiu amor, ali ela sentiu proteção e ali eu entendi a minha filha. Porque os filhos não falam com a gente, né? Eles não falam. Então, ali no método, eu entendi o que a minha filha sentia com relação a mim, com relação às pessoas com quem ela tinha relacionamento, pai, os amigos, né? E foi a partir do toque que ela foi se desarmando. A Carol, ela deitou na maca uma e ela saiu outra. E nos próximos dias, nós fomos observando o resultado do que eu tinha feito. Não teve conversa, só teve toque nesse primeiro momento. Só teve toque. E a gente sabe, né? A ciência comprova que a saúde emocional, as dores emocionais, na verdade, elas estão atreladas aos adoecimentos físicos, né? Ou elas ajudam a piorar, ou ajudam a manifestar alguma coisa. Então foi intuitivo. Ele começou de uma forma intuitiva. Foi por cuidado dela. A princípio, eu não tinha nem noção do que eu tinha em mãos. Eu não tinha nem noção do que eu realmente tinha feito. Mas o resultado foi tão fantástico. Minha filha começou a sair de medicação, começou a comer. Foi tão fantástico, não ficava mais em quarto, que eu comecei a ofertar para os meus pacientes. Olha. Pacientes desde uma hérnia de disco até câncer. Porque dentro do integrativo nós atendemos tudo, né? E comecei a analisar os resultados. São 18 anos já de método.
E nesses 18 anos, ele foi ganhando formato, foi sendo construído. Aí sim eu pensei em um método, perante os resultados. Mas antes não tinha nome, não tinha nada. Eu só falava para o paciente, posso fazer algo diferente? É com toque, é muito leve, diferente do que eles estavam acostumados dentro da fisioterapia, né? Que é mais manipulação, mais vigor. E a gente começou a colher os resultados. O resultado a favor do restabelecimento é fantástico. Nós vimos verdadeiros milagres acontecendo. E aí começou o método. O que começou com um toque em uma fase, digamos assim, porque hoje ele tem 4 fases, hoje são 4 fases. Hoje a coisa se tornou maior. Hoje o método cresceu. Nossa. E o que quer dizer RT? RT quer dizer realinhamento terapêutico. A história do nome não tinha nome e eu falava, eu vou te fazer um método diferente. Eu atendi um paciente que ele tinha acabado de chegar da França e ele veio viver os últimos dias de vida no Brasil com a família, estava num estado terminal de câncer. Nossa. E um amigo levou, que tinha já feito o método. Eu fiz, ele levantou da maca e falou, mas esse realinhamento é maravilhoso. Aí ficou realinhamento. Aí foi evoluindo. Eu falei, não, realinhamento terapêutico. Hoje, para ficar mais fácil, né, da gente falar dele, ficou RT. E eu gosto, eu falo que é carinhoso, é igual chamar o filho da gente por algum nomezinho. Sim, né? sim. É método RT, ficou mais fácil. Olha. E esse moço? Esse senhor. Esse senhor, né? Como que ele morreu logo? Ele faleceu dentro de uma semana. Eram os dias terminais mesmo. Ele tinha muita dor, já muito cansado, muito idoso também. Ele veio para vivenciar os últimos dias com a família. E estava em cuidados paliativos. E aí um amigo falou, né, do método e ele foi. E quando ele levantou da maca, todo feliz, falou, mas esse realinhamento é maravilhoso. Olha. Falei, pronto, aí tem um nome. E foi evoluindo. E chegou no RT. Que legal. Agora, uma curiosidade minha. Esses toques são nos chakras ou não tem nada a ver? Eu entendo cada célula do nosso corpo como sendo um foco de energia. Tá. Né? Os chakras são maiores, mas cada célula do seu corpo é um foco de energia. Existe toque nos chakras, digamos assim, mas é em todo o corpo, não somente ali. A liberação começa desde a sola dos seus pés até a sua cabeça. Que interessante. Não só nos chakras, porque todas as suas células emitem energia. Né? Todas as suas células são micro chakras. Que coisa, não? É verdade. Nós somos um corpo maravilhoso. Maravilhoso, uma coisa depende da outra, né? Tanto que a gente, mulher, se a gente quebra a unha, já parece que a gente não é a mesma, não é? São coisas pequenas, tá tudo interligado. Nossa. E a sua filha hoje está ótima? Maravilhosa, graças a Deus. Que bom, né? Hoje tem 31 anos. Nossa. Hoje é uma moça. Jovem. Fui mãe com 20 anos. Nossa, que linda, parabéns. Obrigada. Então, comenta com a gente assim, você diz que o método RT desafia a terapia convencional. Por quê, né? Eu digo isso porque a terapia convencional, ela tem um papel claro. Ela ajuda a pessoa a entender o que viveu. E isso é maravilhoso, é respeitoso, né? É divino, é essencial. É essencial você entender. Mas só entender não faz você deixar de repetir as suas dores ou os padrões que você carrega, né? Quando você, por exemplo, chega para o atendimento de RT, não há conversa. Não? Não há conversa. Eu aplico o método, né? Você passa pelas 4 fases do método, cada método promove uma liberação, só depois há uma conversa direcionada mediante o que o método mostrou. E aí você recebe direcionamento claro para a sua vida no dia a dia. Algumas pessoas não querem conversar.
não há necessidade. A liberação ocorre enquanto você está na maca. Mas eu costumo dizer assim, eu tenho um conhecimento de muitos anos de estudo. Então, se eu puder depois conversar, né, explorar o motivo pelo qual a pessoa veio, porque às vezes eu nem sei por que a pessoa está ali. Ela só marca uma sessão e não quer falar. Eu pergunto após, né, você quer conversar? Tem gente que fala que não, que o toque foi suficiente, já ajudou. E tem pessoas que são muito fechadas, que precisam de tratamentos assim, que não exige a conversa. Só que, com o passar do tempo, elas trazem os relatos e passam a conversar, né? E passam a conversar. E aí você recebe direcionamento muito claro perante o resultado do método, porque ali você vai descobrir sua dor emocional, né? O sentimento, a emoção que nutre essa dor. E é tão interessante que quando você descobre a emoção, você começa a perceber as coisas que te acontecem na vida. As pessoas que se aproximam de você, ou que você se aproxima, né? Por que você está naquele patamar de vida ali? Né? Por que as coisas estão acontecendo? Tem pessoas, Alessandra, que são comandadas pela raiva, outras pelo medo. Eu fui uma pessoa que fui comandada pelo medo muitos anos da minha vida. Hoje eu procuro esse reequilíbrio para poder estar aqui, por exemplo. Mas ainda assim tremo um pouquinho. Mas venho, né? Não permito que isso atrapalhe a minha vida. Mas se eu permitir que essa dor emocional do passado atrapalhe a minha vida, eu vou ficar dentro de casa quietinha. Eu não vou querer nem conversar com as pessoas, porque quando você tem um sentimento, você leva ele para tudo. Não é só para alguma coisa. Se você tem raiva, por exemplo, uma pessoa que te fechou ali no trânsito, meu Deus do céu, né? Ou olhou para você de um jeito diferente, já, né, o sentimento vem à tona, a emoção já aflora. Então, a importância desse equilíbrio, dessa emoção que está em excesso, muda a vida da pessoa, muda a vida dela, muda o comportamento dela, sem que ela tenha que fazer esforço, e muda as pessoas que estão à volta dela. Nossa. O que você... outra curiosidade. O que você pensa enquanto você está fazendo a aplicação? Hoje eu consigo não pensar. Hoje eu consigo não pensar. E o método também tem uma forma de te ajudar a não pensar. Por quê? Eu sempre pensei assim, para eu ajudar o outro, eu tenho que deixar as minhas dores de lado, ou o problema que eu vivi, que eu estou passando no dia a dia, alguma coisa. Se eu escolhi tocar o outro e ajudar a favorecer a cura dele, a saúde dele, eu preciso deixar essa outra parte minha, pelo menos, de lado por um tempo. Então, hoje eu consigo sem pensar em nada. Né? Eu termino, é como se eu nem tivesse começado. Para mim, hoje é tranquilo. Né? Mas quando vem um pensamento, alguma coisa, eu foco no paciente. Então, quando... Eu acho que assim é para todo mundo. Deve ser ou deveria ser para todo mundo que entra na área da saúde. Né? Quando você escolhe ajudar, você escolhe ajudar. Né? Então, naquele momento que você está ali, você tem que procurar dar o seu máximo, porque a pessoa pode não voltar. Eu sempre pensei assim, você veio para o método, você vai ter o máximo do método de mim ali, porque você pode não voltar. E tem pacientes que voltam depois de 3, 4 anos. Eu falo, por que você sumiu? Porque eu não precisei mais. Então, eu sempre procurei fazer isso na minha vida profissional. Eu dou o máximo de mim, porque eu sofri muito com a minha filha. E eu me coloco no papel de mães que ainda sofrem, de pessoas que sofrem, né? E sempre... acredito em Deus, sempre pedi para Deus, coloque pessoas à minha frente que eu possa fazer a diferença, porque ser mais um eu não quero. E hoje, ele tem 18 anos, hoje eu vivo do método. Eu tenho a parte fisioterapêutica física, porque alguns pacientes precisam do físico, mas eu vivo do método.
Eu sou suspeita a falar, porque eu sou tão apaixonada pelo método que hoje guia a minha vida. Vamos lá, então. Como que as dores emocionais, elas podem afetar o corpo? O corpo físico, eu digo. Quando nós passamos por uma dor, por um problema, né, o nosso cérebro, ele liga um sistema de alarme, um sistema de estresse, que é o que nós conhecemos como luta ou fuga. Você já deve ter ouvido falar Como que isso. chama? Luta ou fuga. Né? Você fica em estado de alarme para lutar ou para fugir. Isso é importantíssimo, porque se entrar um animal pela sala, eu vou lutar, eu vou fugir. É importante, é um mecanismo importante do cérebro. Só que muito tempo o sistema emocional não vai aguentar. Se esse mecanismo de alerta estiver por muito tempo ligado, o sistema emocional não vai aguentar. E aí ele vai usar um meio de extravasar. Onde ele vai extravasar? No corpo físico, em um sistema, em um órgão, né? Ou piorando o que você já tem, que é mais fácil, ou causando alguma coisa caso você não tenha. É uma simbiose, nada funciona separado, né? O emocional sobrecarregou, ele vai procurar um lugar. O físico sobrecarregou, ele vai procurar o emocional, né? Tanto que se a gente sabe de um adoecimento, a gente fica triste, a gente fica pensando, pensamento repetitivo, procurando saída. Então é uma simbiose, não tem nada separado, mas ele afeta o corpo físico por causa do excesso de tempo vivenciando essa dor. Entendi. Por isso, quanto antes você procurar reequilíbrio, mais rápido ou você estabiliza ou você entra num processo de autocura, que são os verdadeiros milagres que eu falo que a gente costuma ver, não só eu, mas acredito que muitas pessoas, né? Porque existem pessoas que conseguem esse reequilíbrio sozinhas. Então, pessoas, por exemplo, que têm alguma dor crônica, tudo, elas podem ser curadas com esse método? O método vai ajudar nesse processo, né? Dependendo da origem, eu já vi dores desaparecerem. Tem eu vou te contar um caso, é bem interessante. Um paciente, ele entrou no consultório carregado pela esposa, literalmente. Nossa. A profissão dele era pedreiro, então ele utilizava o corpo muito, né? Um trabalho braçal, físico mesmo. E ele entrou carregado pela esposa com hérnia de disco lombar. Nós fizemos 8 sessões de tratamento convencional dentro da fisioterapia. Um pouco mais integrativo, mas mecânico ainda. Ele não evoluía, ele evoluiu 10%, mas ele não conseguia voltar a trabalhar, ele não dormia de dor. Aí eu sugeri para ele aplicarmos o método. Foi mágico. Aí foi mágico. Evoluiu de um jeito. A hérnia saiu? Não saiu. Mas o emocional que sustentava aquela dor absurda deixou de sustentar. Ele conseguiu voltar a trabalhar, né? Ele conseguiu ser o profissional que ele é. Então, a importância de você trabalhar os dois quando há necessidade, porque ele veio por um problema físico que existe. A hérnia existe ali. Não tem mágica que faça, né, aquilo desaparecer. E às vezes é caso cirúrgico. Mas nós podemos minimizar o sofrimento do paciente. Mas também já vi coisas desaparecerem. Problemas sendo solucionados. Nossa. O caso da minha filha foi um desses. Sim, o caso da minha filha sim. foi um desses. Interessante. Uma curiosidade minha ainda. Nossa, estou cheia de... Uma hora vai ser pouco de podcast. Vamos dar um exemplo. Você começa a tocar no pé. Então, aí você vem, nós subindo. Chega na mão, no braço. Como que é? Você, por exemplo, assim, mais ou menos isso daí mesmo. Assim, são toques leves, sutis. Você vai dando informação para o corpo. E como que você sabe que aquele toque naquele lugar vai reequilibrar o emocional da pessoa? Através do estudo, né? Começou no intuitivo, né? E aí eu fui acumulando conhecimento sobre o corpo a partir do toque. Eu percebia que toques em determinadas regiões traziam um sentimento à tona. Então
Então foi aí que o método foi sendo construído. Entendi. Então, tem toques que nós podemos avaliar a parte materna, outra parte paterna, desequilíbrios, por exemplo, de sentimentos como impotência, né? Então, ele é bem completo nesse sentido de trazer a dor à tona. De trazer a dor. E os pacientes que conversam, você percebe isso, porque quando eles conversam, eu pergunto por que é que eles estão ali. Porque a gente quer saber por que você procurou, né? Qual o motivo da vinda. E aí eles falam, e à medida que eles começam a falar, você já vê eles mudando no padrão de falar. Então, o que chega na maca é o que sai da maca é outro. É uma pessoa completamente relaxada, desarmada do sistema de defesa. Aí o corpo pode reagir. Né? Porque quando você está no estado de estresse, você tem a liberação de hormônios compatíveis com aquilo, sim, que oxidam as suas células, que vão facilitar processo inflamatório, inchaço, dor. As doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, elas entram aí. Né? Quando você libera, tira ele do estado de estresse, você permite que o corpo resolva. Porque o nosso corpo, ele é tão perfeito que ele tem essa capacidade de autocurar. Se a gente for ver atrás, né, antepassados, toda a história, a gente tem essa capacidade de autocura que foi se perdendo. E hoje o nosso corpo, ele necessita do médico, necessita de um profissional assim, de outro. Ele necessita, porque ele perdeu essa capacidade. O que nós fazemos com o toque é desarmar o sistema de estresse para que do mesmo jeito que ele libera hormônios capazes de causar problema, ele faça a liberação contrária. Né, para cauterizar o problema. Não faz sentido você ter um processo ali ativo se você resolver o outro. Não faz sentido. É tão interessante. Em crianças, isso é muito mais rápido. Em uma sessão você resolve, eu atendo muito refluxo. Muito refluxo. Em uma sessão, a criança resolve aquilo de tal forma que é impressionante. É muito bacana. Porque tem sentido de ter aquele refluxo. Né? Quando você faz a liberação, o corpo não tem por que se armar, não tem por que produzir suco gástrico em excesso, não tem por quê. Nós temos um potencial gigantesco, só que não sabemos como utilizá-lo. Exatamente. Né? E para falar a verdade, nem eu sei. Foi num desespero, né? Foi num desespero. Mas se soubéssemos como nos ajudarmos, nossa, o nosso potencial eu acredito que seja ilimitado. Né? Eu acredito que seja limitado. E é tão interessante, né, que você deu o exemplo das crianças. Muitas dores começam no útero. O sofrimento pode começar no útero. Né? O sofrimento da minha filha começou no útero, porque a partir do 5º mês eu comecei a ter hemorragia, então eu não pude mais levantar, era só deitada, a morte iminente. Né? Nossa. A morte iminente. Então começou no útero, assim como de muitas crianças, porque uma coisa que todas as mães partilham é o medo de você perder. Então a dor já começa ali, e a criança sente isso porque ela sente os impulsos da mãe, né? A agitação do coração, ela aprende a sentir ali. Que coisa, né? É muito bacana. Nossa. Quando eu atendo grávida, dependendo do nível que tá, você sente o bebê. E é interessante como eles reagem ao toque. Porque a mãe vai relaxando num estágio tão extremo que a criança ela começa a ficar tão quietinha. As mães que já vão com uma idade avançada, que o nenê está chutando, né? Elas começam a ficar tão quietinhas que eu imagino, né, que elas falam, estou em paz. Que gostoso. Eu imagino que seja isso, estou em paz. Né? Porque eu acredito que... Você é mãe? Você é mãe, Alessandra? Não fui mãe. Por opção. Eu acredito que nós que somos, o medo maior é de perder.
né? Enquanto a gente, claro que tem, enquanto, né, tá aí, mas enquanto grávida, né, ainda mais primeiro filho, toda aquela magia, né? Eu imagino que o medo é absurdo. Eu tinha esse medo também. Então as dores muitas vezes começam ali. E aí você fez cesariana? Fiz cesariana. E foi até o 9º mês? Fui até o 9º mês. Deitada, amada? Deitada. O meu pé não entrava nem chinela havaiana. Nossa. Deitada. Eu fiquei enorme, mas enorme mesmo. Só que também tive a minha filha, ela recebeu alta e eu não, porque tive uma anemia muito severa. Tinha o quê? Uma anemia. Tive uma anemia severa. Então eu falo, eu entrei lá com 27 quilos a mais e saí usando roupa manequim 34, de tanto que emagreci. Né? Então o sofrimento foi tanto para ela quanto para mim. Então cultivamos, né, nesse período muitas dores emocionais. Nossa. Muitas dores, tanto ela quanto eu. E luto, você já tratou também, né? Muito. Luto eu atendo bastante. Luto, eu falo que é uma das dores emocionais mais profundas. Né? Quando que você equilibra uma dor emocional, isso é importante falar. Quando você fala do que aconteceu, sem ser o luto, por exemplo. Quando você fala do que você passou e não dói. Você tirou um aprendizado, foi um exemplo para alguma coisa. No luto é quando você lembra, sente saudade, porque você nunca deixa de sentir, né? Todos nós acreditamos que já perdemos alguém, né? Você nunca deixa de sentir, mas você consegue seguir a sua vida, você consegue sorrir para alguma coisa, você consegue ter vida, né? Aí você percebe que você está num reequilíbrio. Né? Luto é uma das dores que, para falar bem a verdade, eu adoro tratar com o método RT, porque eu acredito que é o máximo do amor que se pode fazer por alguém nesse período. É muito difícil. Passar pelo luto é muito difícil. De filho, acho que é um dos piores. Né? Nossa, eu imagino. De filho, né? Pais, é muito difícil. Esposo, eu perdi meu esposo faz 4 anos. Eu imagino, é difícil. Mas, nossa. Porque assim, a cumplicidade... Tô trabalhando, tô bem, né? Ficou eu e a mamãe. O Pedro tá careca de ouvir isso. Mas ele tá tão firme, né, Pedro? Tamo junto. Mas eu acho que é interessante falar. É justamente o que você falou. Depois de um tempo, você consegue sorrir de novo, você consegue viver. Mas aquela saudade, nossa, é muito forte. Então, o reequilíbrio vem quando a saudade não dilacera. Né? Aí eu falo, entrou num equilíbrio dentro do que é possível. Dentro do que é possível. Porque tem pessoas que desencadeiam doenças gravíssimas depois de um luto. Tamanho é o desespero interno. É como se rompesse o seu emocional. É verdade. Né? É como se rompesse. Assim, eu não sou, eu sempre falo, né? Eu não sou ninguém, nossa, assim, para julgar, né? Para falar ou para perguntar para Deus, né? Não somos. Mas às vezes eu falo, meu Deus, por quê? Por que foi criado dessa forma, né? Por que a gente nasce, aí a gente tem amor familiar pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Eu não tive irmão também. Meu irmão, no caso, né? Aí você se casa, aí você tem aquele amor, de repente o pai ou a mãe vai, né? O irmão ou o marido, e você fala, então criou todo aquele amor, aquele vínculo que é forte. Você convive com a pessoa todo dia. Do dia para a noite, puf, sumiu. Tem pessoas que já estão assim doentes. Sim. Então você já, puxa vida, né? Você já está um pouco mais preparada. Mas tem casos que do dia para a noite a pessoa vai embora. Tem. Aí, nossa, minha querida, não é fácil, não. Olha, eu prefiro acreditar assim, que eu acho que é menos doloroso, penoso, que nós estamos nessa vida para evoluirmos, né? E se a gente conhece todos os sentimentos, né? Raiva, medo, amor, todos os sentimentos que estão aí, a evolução, eu acho que seja encontrar esse equilíbrio do ser humano. Então, por isso que a gente convive com pessoas, você pode perceber que a gente ama, mas são diferentes de nós.
pensam diferente, né? Excitam em nós, às vezes, raiva, às vezes amor, às vezes tudo misturado. São aprendizados. Isso, então. são aprendizados. Eu acredito, e como eu disse, eu prefiro acreditar assim, porque eu acho que a vida vale a pena, para mim, se for vivida pensando dessa forma. Porque a gente vê tanta injustiça no mundo, não é? A gente vê tanta coisa todo dia que, se você não acreditar que você está aqui para evoluir, não faz muito sentido para mim. Não faz muito sentido. Né? E o perder também faz parte da nossa evolução, do nosso aprendizado. Uma hora nós também não vamos estar aqui, né? Então. Mas nossa, é algo assim muito complexo tudo isso. Tanto né? que dentro de uma família, se você é aquilo que você falou, se eu começar a pensar, a minha mãe fala que eu devaneio muito. É que se eu começar a pensar, se eu começar a puxar um raciocínio aqui, outro ali, né? Perceba que dentro de uma família você tem desde o que está nascendo ao que está partindo. Se não é aprendizado, se não é para você olhar, se não é para você aprender, orientar, não faz sentido. Quem pode receber o método? Tem alguma contraindicação? Todas as idades podem receber, desde criança até idosos. Nós não confrontamos a dor, nós acolhemos a dor, por isso não tem contraindicação. Se eu confronto, eu retraumatizo. Eu acolho a dor. Por causa disso, não tem contraindicação. O que nós temos é cuidado e respeito. Então, o cuidado com uma pessoa grávida, né, que é diferente, os hormônios são diferentes, né? Então já é mais sensível. Então é o cuidado. Né? Se eu vou tocar em alguma região, por exemplo, como você disse de chakras, né, que fica aqui no centro do corpo, se eu vou tocar na região da barriga, ali tem um bebê, de repente é incômodo para a pessoa. Então eu tenho cuidado de perguntar, eu posso tocar? Ou a pessoa não gosta, tem grávidas que não gostam de serem tocadas, né? Então eu pergunto, são cuidados. E com doenças psiquiátricas. Com doenças psiquiátricas eu também tenho cuidado, porque a gente não sabe a reação que a pessoa vai ter, né? Uma vez eu quase levei um chute no rosto, porque teve uma reação que não era esperada para mim. Então eu tomo cuidado. Né? E depois dessa reação eu passei a tomar cuidado com todos os outros pacientes também. Nossa, porque você tem reação enquanto está sendo tocada. E algumas pessoas têm a reação involuntária do corpo. O chute é uma delas. Né? E sem exceção. Não é porque eu amo o método ou porque eu criei. Mas sem exceção. Ele só traz benefício, Alessandra. Só traz benefício. Eu vou falar um pouco mais adiante de formação. Sim. Aí eu falo de profissionais que já têm seus consultórios. É muito bacana quando nós trabalhamos em conjunto. Né? Alguns profissionais ainda têm resistência a algumas coisas, mas a própria saúde fala isso, né? É atendimento multidisciplinar. Sim, sim. E hoje o multidisciplinar está um pouco maior. Está um pouco maior, né? Engloba outros métodos. Então, muitas vezes há necessidade disso. Se eu atender e ver que o paciente necessita de um médico, eu vou encaminhá-lo para um médico. Eu não vou permitir que o adoecimento dele progrida por ego ou por vaidade, por qualquer coisa assim. Né? Então, eu sempre procuro olhar para o ser integral. Eu consigo saber até onde o método está indo com ele. Se precisa de algum outro atendimento, vai procurar. Vai procurar. Porque em alguns momentos, nós temos que trabalhar juntos. Estamos trabalhando em prol da saúde. E ela é integrativa. Entendi. Por exemplo, assim, procurar um psiquiatra, de repente tomar algum remédio, se for preciso. Isso. Um exemplo. Às vezes tem casos de que eu entendo que o remédio é pronto-socorro. Eu não sou contra remédio, mas e nem tão a favor. Eu entendo que ele é pronto-socorro. Tem casos que você necessita dele. Eu vou usar sempre o exemplo da minha filha. Para ela não atentar contra ela, por causa da depressão, ela necessitou de um remédio. Sim. Muitos pacientes
que tem um caso, uma depressão nesse sentido, é preferível que ele tome o remédio e vá se reequilibrando. O próprio médico vai tirar o remédio. Ele vai perceber isso. A minha filha foi um caso diferente. O remédio causava o contrário. Né? Ela tinha um efeito colateral contrário. Então, o remédio, em vez de ajudar, não favoreceu. Ela vinha num estado progressivo. Mas não é comum. Né? Mas se a pessoa chega num estado tão avançado, é preferível que ela tome a medicação e vá se reequilibrando. Aí o próprio médico vai ver que não tem a necessidade, né? Porque você sabe como chegou e você sabe como está. Né? Lá no consultório, nós já conseguimos fazer com que muitas pessoas deixem de tomar remédio para muitas coisas. Para muitas coisas. Porque a evolução equilibrou o corpo físico, equilibrou o corpo emocional e não há mais a necessidade. E você se aplica em você? Aplico. Dá para fazer assim? Dá para fazer em mim, só que não... o método ele tem a parte presencial e o online, a distância. Então, em mim, eu me coloco nessa terceira pessoa, como se fosse a distância. Para eu entender o que eu estou sentindo, qual é a dor que está ali ativa. E qual é, às vezes são mais de uma, às vezes são mais de um sentimento. Às vezes é medo, raiva, frustração, um mix. Eu entendo qual é que está sustentando os outros. Então, eu vou trabalhar naquela emoção. Que ela equilibrando, ela extravasando, né, de uma forma boa, digamos assim, ela vai permitir o efeito cadeia de reequilíbrio das outras. Eu, antes de começar o atendimento com a minha filha com esse método, eu era uma pessoa. E eu já tinha muitas práticas nas minhas costas, digamos assim. Já tinha feito muitos métodos, muitos cursos. Depois de começar a aplicar na minha filha e entender as emoções dela e passar a entender as minhas pela dela, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Então, quando você começa a ir lá na raiz, achar o que sustenta, a emoção que sustenta você é um desencadear. É um efeito dominó para equilibrar. Entendi, mas como que é um online, então? Se você não está tocando a pessoa, me explica. Ele tem fases, né? Ele consiste de 4 fases, que eu dei nome: despertar, desbloqueio, nutrição e ação. Algumas fases dependem do toque, outras fases não dependem do toque. Ao longo desses 18 anos, eu experimentei tudo. Ele passou por várias experiências. Por quê? Eu tinha pacientes que falavam para o parente que mora fora do Brasil ou em outra localidade e queriam fazer, mas não tinham a disponibilidade. Então, eu comecei a testar. E o que pôde-se observar? Que o efeito é o mesmo. Nós conseguimos acessar, liberar e trazer a pessoa para o momento presente, fazer esse reset emocional. Só que é um pouco mais demorado, mas acontece. Mas como que é isso, amada? Me explica assim, porque quando é presencial, você toca e você sente o que está afligindo aquela pessoa. Uhum. Mas no online você não está tocando e você sente também? A pessoa tem que conversar com você ou não? A pessoa conversa comigo depois. A gente abre uma chamada de vídeo e a gente conversa, porque já não teve o toque presencial. Então aí eu passo para ela o que eu colhi do atendimento dela, que é como eu faço em mim também, à distância. Eu passo o que eu colhi do atendimento dela e aí nós vamos conversar sobre isso. E todo mundo fica impressionado com o resultado, porque eu mal conheço a pessoa, né? Então, eu costumo falar assim para os pacientes: Ellen, faz na minha filha, eu não quero saber por quê. Primeiro eu vou fazer, depois nós vamos conversar no porquê. Porque eu não quero ser sugestionada, eu quero que o resultado do método seja real. Por isso eu não converso antes. Mas como que você faz online, então, se você não conversa? Eu converso depois. Depois. Mas e o antes? Como que é? O nosso corpo, ele emite frequências. E cada frequência é única. Então, eu entro em ressonância com essa frequência. É como se fosse um toque no corpo energético da pessoa. Né? E a gente ressona com essa frequência. É única.
É única. E ali vem todo um desencadear. Da mesma forma que presencial. Da mesma forma. Nossa. O presencial, a diferença dele é que o acolhimento é enorme. O acolhimento é enorme. Para pessoas, por exemplo, que tiveram relacionamentos com pai, mãe, que não se sentiram amados, né, que tem um senso de pertencimento onde não sentem que pertencem, se sentem rejeitados, o toque é maravilhoso. O toque é maravilhoso. Esse foi recentemente, esse caso que eu vou te contar, que trabalha esse senso de pertencimento. Foram 2 dias antes do Natal, uma mãe bateu na porta da minha casa e me pediu para atender a filha dela. E eu já estava, entre aspas, numa mini férias, porque a gente recebe os parentes, né? E eu já tinha recebido também. E eu falei que eu não tinha horário, eu não tinha mesmo, nem estava com o consultório preparado para atender. E essa mãe falou assim para mim, tem 2 anos que ela está com depressão. Ai, ali eu já me conectei com aquela mãe. Eu falei, tá bom, então traz sua filha. Ela trouxe a menina com depressão. O toque nesse sentido, no porquê que ela desenvolveu essa dor emocional, que é o não pertencimento, foi essencial. Atendi a mocinha, passando o Natal lá por volta do dia 27, 28, eu marquei um retorno para ela. E a gente fica naquela expectativa, né? Como é que foi? Ela já chegou com um sorrisão no rosto, me abraçou, e eu perguntei como é que foi. Ela falou, eu sorri. Eu sorri. Então, o acolhimento dele, Alessandra, é inigualável. De verdade, não tem igual. Eu falo que é um nananeném. O realinhamento surgiu de mãe para filho, né? Então, ele é muito carinhoso, é amor. O toque do RT é amor. Por isso que, se eu assumo a responsabilidade de atuar com esse método, naquele momento que eu vou atuar, eu preciso estar bem. Se eu não estiver, eu desmarco, mas eu não trabalho, porque às vezes é uma linha muito tênue o que divide estar vivo de não. Né? Então eu tenho muita responsabilidade com ele, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Entendi. Mas ainda falando do online, eu estou curiosa no online. Vamos supor, a pessoa chega para você lá no online, no computador ou no celular, aí você fala que você não quer saber o que a pessoa tem. Por enquanto não, a princípio não, de início não. A princípio não. Mas e aí, você faz algum assim, pelo como não é, desculpa, não é como eu e você conversando. Eu faço o atendimento dela lá do consultório, só depois eu abro uma... Ela não precisa ficar deitada, não precisa nada disso, né? A gente ressona com a energia dela, que é única, né? Eu consigo ter acesso a essa energia dela, que é única. Faço o método, colho o que o método me passou, né? Quais as emoções que ela tem ativa, o que está comandando a vida dela. Aí eu abro uma chamada e procuro entender e fazer a colocação do que foi observado pelo método com o que ela está passando, com o que ela está vivendo. Aí ela recebe um direcionamento para o dia a dia dela. Porque não basta eu falar para ela, você está vivenciando isso, você precisa melhorar isso. E aí? Você acha que ela já não está querendo melhorar isso há uma década? Ela já vem procurando. Então a gente precisa de direcionamento claro, né? Precisa falar, você vai fazer isso, isso e isso. É direcionamento claro, para que realmente ela tenha desfecho. Mas tudo dentro do acolhimento. Nada forçado. Você não tem que ficar lá pensando positivo. Não sou contra isso, não. Eu penso. Mas não tem que ficar, entende? Não é maçante. Não é nada disso. São pequenas atitudes, pequenas modificações que vão gerar um resultado grande. Como eu digo, no método, você não luta com o seu sentimento. Você acolhe. E a maior parte de nós, acredito, que crescemos achando, por exemplo, que sentir raiva é feio, que Deus pune, né? Então eu não
luto contra isso, se eu sentir, se eu estiver com ela ativa, eu acolho ela. É uma diferença gritante. O que é que Deus opõe? Não entendi. Eu falei que nós crescemos muitas vezes achando que Deus pune, que a criança é feia quando você sente raiva, quando você extravasa. É que a criança ela vai extravasar, por exemplo, batendo no amiguinho. Ela não sabe, ela está aprendendo, né? Sim, sim. Mas nós crescemos com isso de que alguns sentimentos, algumas emoções são feias. E aí nós lutamos. Mecanismo de defesa. Nós lutamos o tempo inteiro contra a gente mesmo, porque o sentimento está dentro da gente. Nós nos sabotamos, somos nossos maiores agressores. Então eu acolho o sentimento, eu me permito senti-lo. Só que é um sentir diferente, é um sentir de observador. E esse observador extravasa muito rápido, muito rápido. Eu nasci asmática. E descobri qual é a emoção que sustentava a minha asma. Medo. Medo. Hoje era para eu estar aqui nem respirando. Medo. Eu fui acolhendo essa emoção. Eu fui deixando de lutar contra ela. E fui acolhendo. Fui me acolhendo, mostrando para mim que eu podia sentir medo. Que eu ia progredir mesmo com medo. Só que eu precisava fazer alguns movimentos para eu conseguir chegar de uma forma mais lenta, me acolhendo, mostrando para mim que eu estava segura, mas consegui fazer, né? Eu perdi meu pai com 3 anos, então o paterno, ele dá muito essa conotação de firmeza. Vai, filha, se cair eu tô aqui, né? Então eu não tive essa referência. Então em mim cresceu a emoção do medo. E os problemas respiratórios que eu desenvolvi estavam atrelados a ele. Pergunta para mim quanto tempo eu não desenvolvo uma crise asmática. Nossa. Mais de 30 anos. Olha. Mais de 30 anos. Quando eu percebo que vai desequilibrar, eu já me reequilibro. Eu percebo que vai desequilibrar, eu já me reequilibro. Para não deixar o sufoco da dor emocional vir à tona. E você tem alguma intenção de ensinar disso, de criar curso sobre isso ou não? Já existe. Já? Já existe. Hoje ele é patenteado, né? Já oferecemos formação. O RT ele tem 2 formas de ser recebido. A pessoa individual, onde ela vai trabalhar as dores emocionais dela, e através do curso. Esse curso, ele é uma mentoria, eu pego na mão mesmo que a pessoa seja lá de outro país, é praticamente pego na mão. Eu vou ligar a câmera e vou querer ver, faz exatamente o que você está fazendo que eu preciso ver, né? Porque é a responsabilidade com o método, eu quero que ele seja replicado com o mesmo amor, com a mesma forma que eu dedico, né? Quem procura a formação? Quem são os alunos até hoje? Quem tenho visto, né? Mães que querem ajudar seus filhos, que querem entender seus filhos mesmo sem eles falarem. Mãe tem um potencial que você não acredita. Olha. Que você não acredita. Porque realmente quando nós vamos ajudar um filho, é sobre-humana a capacidade que nós temos. Então, mães que procuram atendimento, que procuram ajudar os filhos, ajudar no vínculo da família, né? Tornar a estrutura mais sólida, diminuir as brigas, enfim, trazer estrutura mesmo para o lar. Existe a formação, ela é simples porque eu quero que leigos entendam. Como mãe, por exemplo. Existem pessoas que fazem serviço comunitário e trabalho beneficente. E recebem a formação também para ajudar pessoas em centros de saúde, né? Nós temos, eu tenho conhecimento de 2 profissionais que tem no consultório, um que é um cardiologista, outro que é um dentista. O cardiologista, ele percebeu, os pacientes recebem o RT no consultório dele, não por ele, né? Por um profissional. Ele percebeu a diferença na ansiedade com que eles, o medo com que eles têm da doença cardíaca evoluir, Sim. né? E
e um dentista que ele atende pessoas traumatizadas. Eu fui uma delas. A secretária que aplica. Então a gente já vai para a cadeira de dentista extremamente mais calma. Eu deixo ele fazer tudo. Antes, eu deixava o dente ficar até com dor, até o canal, porque eu tinha medo. Porque fui traumatizada. Entendi. Então é interessante. Os profissionais em si, eles estão aderindo ao método para ajudarem no ganho de saúde dos pacientes deles. Mas pode ser uma mãe fazendo para sua família, né? Uma pessoa da família aplicando que não quer fazer para os outros. Quero para minha família, né? Pessoas colaboradoras que ajudam o próximo ou que querem iniciar uma jornada terapêutica, que tem vontade de ajudar, né? O método RT tem um caminho bem bacana para isso. Passa para o pessoal, então, seus contatos, rede social, o que você quiser, para eles te acharem, por gentileza. Na rede social eu estou no Instagram como @Kael, que é o nome do consultório, Terapia Integrativa. No Facebook está como doutora Ellen Cortez. Tem o TikTok também, mas lá não me recordo. E tem o telefone do consultório, que é 14 997907708. Joia. Na cidade de Javaré. Na cidade de Javaré. Tá bom. Maravilha. Olha, eu quero agradecer imensamente de você ter vindo de Javaré aqui. Nossa, que ainda bem que deu tudo certo na viagem, né? Graças a Deus. Mas foi muito bom, muito interessante a sua explicação. Não conhecia nada, assim, de medicina integrativa nessa área. Em 3 anos de podcast, já entrevistei psicólogas, terapeutas, mas ninguém falando do tipo de terapia que você faz. Então, olha, sensacional, parabéns. Que você continue com essas mãos e com essa sensibilidade que você tem, ajudando as pessoas, porque isso é um dom divino. Deus te abençoe muito. Obrigada, também agradeço muito a oportunidade de falar desse método que tem abençoado não só a minha vida, mas de todos que passam por ele. Sim. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.